Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica tem informações sobre o julgamento do senador e ex-juiz Sérgio Moro, que está movimentando bastante os bastidores jurídicos no Brasil, especialmente e, obviamente, no Paraná. Mônica, bom dia para você. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, tá chegando a hora, né, Megali? Dia 1 de abril vai ser o julgamento do Sérgio Moro, o julgamento que vai decidir se ele vai ser ou não cassado e vai ser considerado inelegível. Como você disse, está movimentando muitos bastidores. Agora, é curioso, Megali, eu apurei o seguinte: se você acompanhar pela imprensa a movimentação de candidatos, já tem candidato ao Senado, estão dizendo até que a Michelle Bolsonaro pode ser candidata a senadora pelo Paraná, que a Gleisi Hoffmann pode ser candidata a senadora pelo Paraná, caso o Moro seja cassado. Quer dizer, vão dando como favas contadas essa cassação. Acontece que no Paraná, pelo menos, isso não é dado como certo, Megali, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, tem 7 integrantes. Veja bem, Megali, 2 são considerados votos certos contra o Moro. 1 é considerado a favor. Os outros 4 estão fechados em copas. E quando se faz uma contabilidade, eles ficam ali como mistério, né? Tanto para o lado do Moro quanto para os adversários do Moro. Então, por exemplo, o voto do desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, que é o relator do caso, ele estava sendo contabilizado como 100% contra o Moro. Agora já esse voto, depois de algumas sinalizações do desembargador, migrou para a categoria de voto incerto, né, na tabela dos que defendem que o Moro seja cassado. Então, essa situação está aumentando a tensão nos meios jurídicos do Paraná, onde o Moro fez carreira, cultivou muitos amigos no meio jurídico e também, por outro lado, cultivou, né, adversários figadais. Então, o Moro, que foi eleito com 1.900.000 votos no Paraná, sendo julgado na sua terra. Qual é a expectativa? Se, por um acaso, o TRE do Paraná não cassar o Sérgio Moro, os promotores da causa vão recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral e lá o ambiente é considerado desfavorável ao Moro, né? A gente sabe que o TSE é integrado por ministro do Supremo, por exemplo, que consideraram que o Moro foi um juiz suspeito nos processos em que julgou o Lula. Então ali é considerado um tribunal em que as chances de ele ser cassado são muito grandes. Agora, se ele não for cassado em primeira instância, ali não em primeira, mas no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, aí já ganha uma outra cara política, né, Megali? Você recorrer para que o TSE casse o Moro. Portanto, esses são os bastidores, um tribunal ali em que os votos são incertos, Megali, não está essas favas contadas que a movimentação política dá a entender. 7 ministros, então. A gente tem 2 que são claramente, não vou dizer anti-Moro, mas que já definiram o seu voto, ao que tudo indica, contra o senador. 1 que provavelmente votará contra a cassação, 2-1. E aí tem o Falavinha, que a gente estava dando como voto contra o Moro, seria 3-1. 3-1 seria muito aí a gente estaria muito próximo, né, da formação de uma maioria. Mas com 2-2, aí a coisa fica muito indefinida. É curioso, né, Mônica? Quando a gente vê as conversas no mundo político, todo mundo já dá de barata a cassação. E tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes estão se surpreendendo ao saber que a situação não é assim tão desfavorável ao ex-juiz e atual senador. Né? No Paraná, claro. Quando chega em Brasília é diferente. Agora, claro que se o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná decidir que ele não deve ser cassado, ele chega em Brasília com uma outra bagagem, né? Outro estofo, com uma outra potência para fazer essa briga no Tribunal Superior Eleitoral. Se ele chegar derrotado no Paraná, o TRE decidiu que ele tem que ser cassado, ele chega ao TSE totalmente já favas contadas e liquidado. Ô, Mônica, mas a última palavra, em qualquer circunstância, é do TSE. É do TSE.
Há até uma questão curiosa, porque esse julgamento estava para ser marcado há muito tempo, eles estavam esperando que o tribunal tivesse a sua composição completa, o Lula indicou um dos novos magistrados, né, que já está integrando o Tribunal Regional Eleitoral, e aí qual que é uma reclamação de quem se opõe ao Moro, né, de quem quer a cassação? A data foi marcada para que se estabelecesse um calendário que impedisse o Alexandre de Moraes de julgar o Moro, né? Porque vai ter o julgamento no TRE, depois vão ter os recursos, depois os embargos, depois disso sobe para Brasília. E eles dizem o seguinte: demorou tanto para marcar e o calendário vai ser tão estendido que quando chegar em Brasília, já no segundo semestre, mais para o fim do ano, o Alexandre de Moraes já não estará mais no tribunal, né? E isso é considerado aí algo que ajudaria um pouco o Moro, né? Porque a gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes é muito rigoroso e tem posturas muito claras sobre algumas questões, e isso amedronta um pouco, né, quem é pró-Moro. Então, ali participariam do julgamento dele, vão participar o André Mendonça, o Cássio Nunes, que já podem ter uma outra postura. Mas, no Paraná, é uma disputa, Megali, apesar de não ter a palavra final, muito importante, crucial, porque, como eu disse, uma coisa é ele chegar em Brasília com um recurso tendo sido derrotado no Paraná, outra coisa é ele apresentar um recurso tendo o tribunal ao lado dele. Vamos ver aí, está chegando aí o momento e as movimentações estão se intensificando muito, Megali. Ô, Mônica, todo dia você traz notícias fresquinhas pra gente. Hoje a gente vai inverter isso, tá? Nós temos notícias fresquinhas, Sheila. Acabou de chegar a informação, confirmação do depoimento marcado de Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro. Presta depoimento na segunda-feira, às 14h, na Polícia Federal em Brasília. A gente já tinha expectativa de que ele seria chamado de novo para prestar depoimento, especialmente depois daquele longo depoimento, quase 8 horas, 300 perguntas respondidas ao todo pelo ex-comandante do Exército, Freire Gomes, que falou, de acordo com a Polícia Federal, bastante coisa. E como há fatos novos, aí a necessidade de ouvir novamente Mauro Cid. Então, segunda-feira, às 14h, na Polícia Federal em Brasília. Dá para imaginar que eles tenham perguntado para o Freire Gomes, nessa ocasião, o ajudante de ordens do presidente estava presente? Sim, Mauro Cid estava lá. Opa, chama Mauro Cid então para confirmar. É natural, né, numa delação, que a pessoa seja chamada de novo. Quando ela assina uma delação, tá previsto isso, né, que ela seja chamada sempre que necessário para esclarecer fatos que surjam. Ela não é obrigada também a lembrar de cada detalhe. Claro. Mas até por causa da delação é importante chamá-lo de novo, porque vem cá, se firmou um acordo de delação e não vai contar tudo, precisa contar tudo, né? Então, eventualmente não vai lembrar, mas precisa ser perguntado, questionado mais uma vez. O ex-comandante do Exército ia responder a 80 perguntas. Falou tanta coisa que viraram 300 no final das contas, né? Então, falou bastante coisa. Gente, segunda, 14h, na Polícia Federal em Brasília. Não é depoimento aberto, né? A gente não vai acompanhar. Mas é presencial, ele vai até lá. Gente, ontem aconteceu uma festinha. Festinha da filha. Sexta? Foi sexta? Tá. Só soube hoje. E terminou em piquete, né? Em manifestação de rua. E aí a festinha da filha da Mônica. E aí papo vai, papo vem, as águas rolaram, né? O pessoal muito animado começou a relembrar grandes momentos dessa Band News FM e o negócio acabou em manifestação. Fecharam Paulista. Pedindo isso aqui, Tiaguinho, por gentileza. Piores mães. Piores mães. Olha lá. Piores mães. Piores mães. Eu tô na liderança, né? Ô, Mônica, que é isso? Que motinha, que motinha é esse? Eu vi 15 milhões de pessoas na Paulista. A USP fez o cálculo, eram 150 mil. Eu calculei 750 mil. Ô, Mônica, que motinha é esse aí? Ó, essa de vermelho aqui de óculos é uma das piores mães originais, essa que tá filmando, que é a minha amiga Márcia Cunha. E temos ali a jornalista Cristina Padiglione, que tá atrás de óculos também. Que é a outra originalíssima Piores Mães. As outras são as nossas filhas.
que estão querendo esse quadro de volta, o Megali. Um orgulho das piores mães, né? Que mulheres lindas. Parabéns pela família, Mônica, pra você. E tem ali minha irmã de vermelho com essa bebezinha às 3 horas da manhã, que é muito candidata. Piores mães. 3 da manhã. Já inaugurando, portanto. Então, Maíra, pode colocar ela aí de novo, ela vai adorar. Bota a ela musiquinha quer aí. esse troféu. Bota a musiquinha. Todo mundo tá com inveja da gente, Ai, quer gente. esse troféu, tá pior. Porque as nossas filhas são tão maravilhosas que todo mundo quer filho igual, né? Então deu certo. Tá bom, tá bom. Quando é que é Dia das Mães? Maio, né? Maio? É. Deve ter coisa. Segundo domingo de maio, Tá né? bom, Ó, tá bom. então pior mãe que a gente nem sabe quando é. Tá bom, vai ter versão 2024, né? Vai Tudo ter. bem, vamos A gente nessa. não pode fazer ouvidos moucos pra Não, né? não podemos silenciar Voz das diante ruas, disso. a voz das apelo, ruas. né? A voz das ruas tá gritando e a gente vai atender. Mônica, um beijo, até amanhã. Até amanhã.